Olá, querido intercessor. Que bom estar com você para compartilhar de mais uma área, né? Um motivo de intercessão que nós, como intercessores, precisamos estar nessa brecha. E é o tema Os que Sofrem por Cristo. Nós estamos numa série com a pastora Simone Chen e nós vamos continuar então, né? Na semana passada falamos sobre as nações e hoje então vamos falar um pouco sobre aqueles que sofrem, sobre a igreja perseguida. A realidade religiosa no mundo nos dias atuais é, por um lado, frieza espiritual, afastamento de Deus, das questões religiosas, mas por outro lado, há um grande extremismo religioso em vários países, com perseguição moderada e em muitos lugares há grande perseguição contra aqueles que professam a fé cristã. Pastora Simone, na sua opinião, por que isso vem se intensificando? A gente consegue entender que nós estamos na última colheita. É bem evidente isso. E o inimigo tem intensificado de uma maneira assim, bem cruel, porque ele não quer, ele já sabe que ele é derrotado, né? Ele já sabe o seu destino, mas ele quer levar com ele um máximo de povos, de pessoas, de grupos, né? E a gente vê que existe ainda um grande número que não conhecem a Jesus. E a gente vê que existe ainda, por exemplo, existe 3% da força missionária trabalha só em lugares onde o evangelho já foi pregado, ainda que não foi pregado, mas é 3%. É muito pouco. Então nós estamos dizendo que 97% da força missionária está trabalhando em lugares onde Jesus já foi pregado, onde Jesus é conhecido. Então nós temos 3% dessa força missionária que está nesses lugares mais difíceis, onde existe a perseguição, onde existe o sofrimento, e aí tem se intensificado mais. E aí a gente também vê a questão da perseguição, e isso também reflete, é a questão das nossas ofertas, porque todos os recursos da igreja no mundo todo, apenas 1% dos recursos é enviado para a igreja sofredora, para essas igrejas que têm perseguição. E aí, a gente também vê que 1 em cada 20 mil cristãos ocidentais investe a sua vida ou parte dela para missões transculturais. Então é muito pouco. Aqueles que se decidem por fazer missões transculturais não estão indo, né? Então a gente vê que tem intensificado, até mesmo porque a igreja precisa acordar para esse fato. A igreja precisa entender que nós estamos numa batalha e que nós precisamos ir na linha de frente. E que a gente precisa, principalmente, intensificar com as nossas orações. Porque é como a gente disse, né, no encontro anterior, que a gente precisa ganhar, primeiramente, a nível de oração. E a igreja também precisa acordar, pastora Jane, para a oração intercessória para missões. Sim. De fato, a igreja ora muito por ela mesma, né? Ela não tem visão, os crentes, na sua maioria, estão muito preocupados com suas próprias vidas, né? E a Bíblia nos exorta sobre isso, né? Que nós precisamos lembrar daqueles que sofrem. Quanto mais aqueles que sofrem por amor a Jesus, né? Que estão passando tantas lutas, onde há tantas restrições, né? Lugares que há tantas restrições para se pregar o Evangelho. Nem se pode, né? Ter uma Bíblia, não se pode ir numa igreja, congregar, né? Plantar uma igreja, né? Quantas igrejas hoje no mundo semanalmente estão sendo destruídas, templos religiosos, digo, né? Que o governo manda, né, fechar ou então mesmo pôr por terra. Sim, né? A gente tinha vários discípulos ex-muçulmanos, né? Onde a gente trabalhava, e tem uma pessoa, por exemplo, que a gente discipulava, a Chica, que ela, por exemplo, ela começou a ler a Bíblia aí na sua casa, porque ganhou do missionário. O pai viu e ela começou a ser torturada, né? Com a faca quente, passava nas pernas, né? Nós tivemos um outro caso
que ele, quando ele declarou a fé em Jesus, então ele foi enforcado, né? O pai enforcou ele, mas daí o tio conseguiu salvar. Então, a gente vê que o inimigo usa essa cegueira espiritual, né? Da família, da sociedade em si, da comunidade, também para intensificar a perseguição, e as pessoas ficam com medo de servir a Jesus, de aceitar Jesus. Nos últimos tempos, além da Ásia, né, que sempre foi um centro assim, onde sempre a perseguição era muito intensa, né? Nós temos muitos países ali onde é proibido, né, pregar o evangelho, e há muita pressão contra o cristianismo, né? Mas a perseguição tem se intensificado na África, né? Que era um continente muito aberto, né, para a pregação do evangelho. Sim, sempre houve lutas dentro da história de missões, mas a gente estava vendo, houve um tempo, né, de muita abertura do continente africano, né? Você já trabalhou cerca de 20 anos lá, né, no continente africano. Conte-nos um pouco sobre a situação, né, que hoje, né, está passando, o que está passando hoje com as nações africanas, o que está ocorrendo, né, quanto a essa questão, né, de perseguição dos cristãos. Então, a opressão islâmica é a principal perseguição ali no continente africano. Para vocês entenderem um pouco, o continente africano a gente sabe que é um continente muito pobre. Vamos pegar o exemplo de Moçambique hoje, que está passando por um período de perseguição no norte do país. Então, eu já fui missionária lá e eu vi esse processo acontecer, eu vi esse processo nascendo. O que estava acontecendo e o que acontece em muitos desses países africanos? As famílias islâmicas, elas se mudam para esses países, para essas cidades. Elas estabelecem negócios, elas estabelecem comércio, principalmente, e aí elas começam a dar emprego para os africanos. Mas aí você tem que se converter. Para você ser o meu empregado, você precisa se converter ao islamismo. Então, uma troca. E assim é o que aconteceu, por exemplo, é o que está acontecendo no norte de Moçambique. Então, foi uma grande leva de muçulmanos há uns 20 anos atrás para o norte de Moçambique. Eles estabeleceram comércio, estabeleceram um hotel, porque é uma região também de turismo, e aí eles começaram a fazer essa troca. Sim. E aí, quando os missionários que queriam entrar nessa região, eles tinham muita dificuldade, porque a comida não era vendida para eles, porque o comércio era deles, eles não conseguiam alugar a casa, porque praticamente, então assim, você está a pressão econômica, social, e é isso que a maioria dos países africanos estão passando. Por causa da pobreza, então é a estratégia que os países muçulmanos, né, e a Arábia Saudita, ele tem investido muito nisso, né? Então é uma troca e a pessoa fica presa àquilo, e aí começa, né? Vai passando anos e anos, e os filhos já são islâmicos, já tem todo, né, uma doutrina ali implementada, e eles têm conseguido fechar muitas áreas que os missionários não podem entrar, através dessa estratégia. Meu Deus. Veja bem, que alerta para a gente orar, né? Como você orar com mais sabedoria, pedindo para que Deus esteja agindo, abençoando nas questões econômicas, provendo empregos para cristãos nesses países, orar para que Deus levante também empresários cristãos, levante pessoas, faça o seu povo bem-sucedido também, para que possa se manter nesses lugares, né? A questão de escolas cristãs, né? Porque também eles pressionam nesse sentido, né, na educação também, né? Sim, mesmo no norte lá de Moçambique, o que está acontecendo agora, nesse exato momento, é que eles implantaram excelentes escolas. Então, só que são escolas corânicas. Você tem toda
uma estrutura de educação, mas você aprende o Alcorão lá também. Você decora o Alcorão. O que nós deveríamos fazer com a Bíblia, né? Sim. Dentro das nossas escolas cristãs, em países onde ainda não conhece Jesus. Mas nós, como igreja, precisamos acordar, porque tudo isso demanda de pessoas, demanda de questão financeira. Agora eu pergunto, quem é o dono do ouro e da prata? Às vezes a gente pensa, mas como a gente vai fazer isso? Se Deus fez, né, cair do céu o maná, Deus pode fazer qualquer coisa, né? Então é uma questão de nós nos levantarmos mesmo como igreja, uma posição como igreja. Amém, amém. Aí estamos aprendendo algumas coisas importantes, né? E que nós possamos estar atentos, né, a essa situação e como cristãos, não só nos compadecermos, mas também nos posicionarmos espiritualmente como abençoadores, né, daqueles que sofrem. Uhum. E você, como intercessor, pode se perguntar: como que eu posso orar com mais eficácia por aqueles que sofrem? Então, missionária Simone, nos dá algumas orientações? É bem importante a gente entender que os que sofrem é o nacional, não é a maioria, não é os missionários. Sim, o missionário ele tem as pressões, mas na maioria dos países eles não são presos, eles não podem ser torturados, na maioria, tá? Tem algumas exceções. Mas aquele nacional que se converteu, aquele africano que saiu de uma família islâmica e agora se decidiu por Jesus, ele precisa muito da nossa oração. Ele precisa muito da nossa intercessão. Sabe por quê? Porque ele vai ser o melhor missionário para esse povo. Ele sabe a língua, ele sabe a cultura, ele sabe os meios de como entrar, como falar de Jesus. Muito mais do que um missionário. Às vezes o missionário fica 30 anos e não consegue se adaptar tão bem, e principalmente falar a língua de uma maneira tão fluente, mas é esse nacional que precisa ser fortalecido. E eu gosto muito de um texto que está lá em Atos, capítulo 4, que Pedro fala, né? Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. No meio da perseguição, ele falou: Senhor, me dá coragem, me dá ousadia. Então, que a gente possa orar por esses que estão lá no meio, para que eles não desanimem. É muito difícil, gente. É muito difícil não desanimar. Eu tive com pessoas que chegaram para mim e falaram assim: missionária, um dia você vai embora, quem vai me enterrar? Eu não sei se vocês conseguem entender a dimensão disso, mas é quem vai me sustentar, quem vai ficar comigo aqui. Numa comunidade africana, onde tudo é família, tudo comunidade, quando você aceita Jesus, você é separado daquela comunidade. Você perde todos os vínculos, você vira um órfão, né? E é muito difícil, principalmente dentro de uma cultura onde é tão embutido a questão de viver em comunidade. E aí a gente precisa do apoio, de oração, precisa muito da intercessão para que Deus sustente no sobrenatural. Eles precisam sim ser sustentados no sobrenatural. Desafio. Eu espero que esse momento, essa conversa rápida aqui, tenha alertado você, tenha despertado você, para que você ore mais pela igreja perseguida, que você ore mais por aqueles que sofrem por amor a Jesus, pelos novos convertidos nesses países, pelo alcance de vidas e para que elas possam ser cuidadas espiritualmente, sustentadas, né? E que elas possam permanecer em Cristo. Então, fica aí um desafio para você essa semana. E não só essa semana, sempre, né? Em especial essa semana, vamos nos levantar em oração pela igreja perseguida, pela igreja sofredora, mas que você continue orando. Coloca no seu caderno de oração, né? Esse tema que é a igreja sofredora, um tema que eu sei que move o coração de Deus. Nós precisamos orar para os nossos irmãos que sofrem. Vamos orar agora? Missionária Simone, pode orar conosco? Sim. Vamos orar por esses que se decidiram por Jesus, por aqueles que realmente estão
no meio do sofrimento, que Deus o sustente, que Deus o guarde e que Deus levante outros também, que eles tenham encontros divinos e que eles possam ter uma revelação do Senhor. Pai, nós estamos, Senhor, diante do Senhor, que é o Deus das nações, o Deus dos povos, que conhece, Senhor amado, todos os povos. Nós queremos orar, Senhor amado, por aqueles que sofrem por amor ao Senhor. Nós queremos orar, Senhor amado, eu oro por aqueles missionários que estão em campos, Senhor, fechados, em campos, Senhor, difíceis, em campos, Senhor, onde há perseguição, aonde eles têm privações, aonde, Senhor, o estresse do dia a dia, aonde, Senhor, as tensões do dia a dia. Pai, é um desgaste emocional, um desgaste espiritual, físico, Senhor, enorme. Nós oramos, Senhor, por proteção do Senhor. Nós oramos pela Tua guarda. Nós oramos, Senhor, que o Senhor os guarde, que o Senhor os guarde, que o Senhor os guarde. Nós oramos, Senhor, que o Senhor guarde a família, guarde os filhos. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor guarde a integridade de cada um deles. Nós oramos, Senhor, por aqueles que entregam, Senhor, na calada da noite as Bíblias, que entregam, Senhor, coloca os folhetos escondidos. Nós oramos, Senhor, que eles se tornem invisíveis, que o Senhor, Pai, guarde eles, que os Teus anjos, Senhor, os guardem em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, por aqueles, Senhor, os locais, os senhores que se converteram, aqueles, Senhor, que são do povo, Senhor. E eu oro, Senhor amado, para que o Senhor os fortaleça, que o Senhor, Pai, os sustente no meio da dor, no meio da aflição, muitas vezes caminhando sozinhos, Senhor, sem poder compartilhar a Tua palavra, lendo a Bíblia, Senhor amado, escondido, às vezes, Senhor, na pressão, Senhor amado, da família, Senhor, sendo pressionado para participar de cerimônias, de festas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê graça para cada um deles, Senhor amado, que através deles, Senhor, muitos sejam alcançados. Pai, que o Senhor, Pai, possa estar, Senhor, fazendo deles, Senhor, uma fortaleza e ao mesmo tempo uma fonte, Senhor, que ele seja uma fonte, Senhor, para o restante desse povo. Deus, que o Senhor multiplique, Senhor amado, os Teus seguidores, Senhor, que o Senhor levante ele como aqueles, Senhor, que vão discipular, que vão pastorear. Fortalece, Senhor, aqueles, Senhor, que conheceram ao Senhor, mas estão, Senhor, caminhando sozinhos, lê a Bíblia sozinho, não tem ninguém para ensinar, não tem ninguém para explicar. Espírito de Deus, nós oramos que o Senhor esteja revelando a Tua verdade, que o Senhor esteja ensinando, que a Tua verdade, Senhor, seja revelada. Espírito Santo de Deus, Senhor, fortalece eles, que eles tenham revelação da Tua palavra, de entendimento, Senhor. E nós oramos pela mente deles, Senhor, todo ataque maligno, todo, Senhor, ataque de medo, em nome de Jesus, toda mentira das trevas, nós quebramos, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, Pai, e que eles sejam guardados pela Tua palavra, aquilo que o Senhor já revelou, aquilo que o Senhor já ensinou, falou para eles, Senhor amado, em nome de Jesus. E eu oro por encontros divinos, Senhor, que eles tenham encontros divinos uns com os outros, aqueles que estão tendo sonhos com o Senhor, Pai, que eles encontrem outros discípulos, que o Senhor, Pai, possa fazer no sobrenatural os encontros, Pai, e que assim a Tua igreja cresça, Senhor, nesses lugares e seja fortalecida, e no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Uma semana cheia da graça de Deus. E lembre-se todos os dias de orar pela igreja perseguida.